tarde. Boa tarde, Rosimar, tudo bem? Boa tarde aí o pessoal que está assistindo com a gente também. Isso, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos iniciar então fazendo a nossa prece. Queremos convidar a todas e todos que estão acompanhando conosco, que possam entrar em vibração, em sintonia com os estudos desta tarde das obras de Leon Denis. Aproveitamos esse momento para pedir a Deus a permissão para iniciarmos esse estudo, abrindo esse campo vibracional que nos envolve e que nos orienta sob a proteção e o amparo dos Espíritos de luz. Queremos rogar a Maria, nossa Mãe Santíssima, que envolva a cada lar, levando aquilo que de melhor necessitarmos neste momento. Agradecemos ao nosso querido Leon Denis por esta obra maravilhosa e que ele possa nos intuir mais essa tarde de estudos, a fim de que sejamos o mais fiéis possíveis no entendimento das suas palavras. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, que os mentores espirituais nos acompanhem. Que assim seja. Que assim seja. Então, Ricardo, hoje a gente vai começar o capítulo 3º, né, dessa obra maravilhosa do Leon Denis. E é interessante porque nesse capítulo ele vai trazer para a gente as questões mais elementares, né, da doutrina espírita e da própria codificação. O título do capítulo é Espírito e Matéria. Então a gente vai adentrar hoje a esse campo, né, a esse campo de entendimento sobre o que é espírito, o que é matéria, o que forma isso tudo, o que nós somos de verdade. Então tem bastante coisa aí para a gente conversar, né? É verdade. E essas obras subsidiárias, elas vieram, assim, para ajudar a gente a compreender, né, a codificação, que às vezes ela é teórica, né? Vem ensinando a gente a doutrina espírita e essas obras vêm para facilitar, né? Corroborando, né? Vem para acrescentar numa linguagem que facilita mais a compreensão, né? Dos leigos, vamos dizer assim. E até para ampliar mesmo, né? Às vezes para ampliar determinados conceitos, porque Kardec, ele era muito... ele tinha um método, né, para trazer as questões da codificação, e aí, para ampliar esse campo de possibilidades, a gente tem esses vários autores que contribuíram muito. Leon Denis, ele traz principalmente a questão filosófica, né? Então, os estudos deles, eles vão muito para essa direção também. Então, vamos começar fazendo a leitura. Eu vou ler aqui e você, na hora que você quiser parar para comentar alguma coisa, é só você falar, tá bom? Tá bom. Então, é o capítulo 3º da obra O Porquê da Vida, intitulado Espírito e Matéria. Não há efeitos sem causa. O nada não poderia produzir coisa alguma. Estão aí axiomas, isto é, verdades incontestáveis. Ora, como se verifica em cada um de nós a existência de forças, de potências que não podem ser consideradas como materiais, há necessidade, para explicar a sua causa, de remontar a outra origem além da matéria, a esse princípio que designamos por alma ou espírito. Quando perscrutando-nos a nós mesmos, queremos aprender a nos conhecer, a analisar as nossas faculdades, quando afastando da nossa alma a escuma nela acumulada pela vida, o espesso invólucro de que os preconceitos, os erros, os sofismas revestiram a nossa inteligência, penetramos nos recessos mais íntimos do nosso ser,
e nos achamos, então, em face desses princípios augustos, sem os quais não há grandeza para a humanidade. O amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios que se encontram em graus diversos no ignorante, do mesmo modo que no homem de gênio, não podem proceder da matéria, que está desprovida de tais atributos. E se a matéria não tem essas qualidades, como poderia, por si só, formar os seres que estão com elas dotados? O sentimento do belo e do verdadeiro e a admiração que experimentamos pelas obras grandes e generosas teriam, assim, a mesma origem que a carne do nosso corpo e o sangue das nossas veias. Entretanto, devemos antes considerá-los como reflexos de uma alta e pura luz que brilha em cada um de nós. Do mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam elas turvas ou límpidas. Em vão se pretenderia que tudo fosse matéria, pois que somos suscetíveis de amor e bondade, amamos a virtude, a dedicação, o heroísmo, o sentimento da beleza moral está gravado em nós. A harmonia das leis e das coisas nos penetra, nos inebria. E nada de tudo isso nos distinguiria da matéria? Sentimos, amamos, temos a consciência, a vontade e a razão e procederíamos de uma causa que não tem essas qualidades em nenhum grau, de uma causa que não sente, não ama, nem conhece coisa alguma, que é cega e muda, superiores à força que nos produz, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Dá uma parada? Então, oi? Vamos dar uma parada agora? Podemos. Não, você pretendia ler mais um pouquinho, não? Ele hoje está falando de um tema meio específico, né? Mas a gente pode parar um pouquinho aqui. O capítulo é pequeno, né? É uma folha só, duas páginas, né? Então a gente faltam 3 parágrafos aí para a gente terminar, mas dá para a gente comentar esse iniciozinho aqui. De tudo aqui que nós lemos aqui, principalmente esse primeiro parágrafo, a gente tinha que falar um pouquinho, como está falando de matéria e está falando de uma coisa que dá vida ao nosso corpo material. Então eu queria no início falar um pouquinho de materialismo e espiritualismo, tá bom? Então, Beleza. eu vou dar só uma lida aqui na questão do materialismo. Em que se consiste o materialismo? O materialismo é a doutrina filosófica segundo a qual não existe essencialmente no universo coisa alguma além da matéria, quer como causa, quer como efeito. Seu fundamento único é a matéria, incriada e eterna, isto é, existente por si mesma, necessária e suficiente, sem interferência alguma de Deus. Então, a gente vê o que o Leon Denis ele coloca em exame nesse trecho que ele, até onde nós lemos no final. Até no final de onde nós lemos agora. Que realmente, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente sente, os nossos sentimentos, a gente não pode pensar como pensam aqueles que seguem e defendem o materialismo. Que tudo vem da matéria, que tudo está pronto, que tudo foi criado assim e desenvolveu assim, e não acreditar naquilo que dá vida ao nosso corpo material,
É isso, ao nosso corpo material. Então, alguma coisa anima essa potência, porque é impossível aceitar que é tudo matéria, é tudo que não tem alguma coisa que dá vida a esse corpo, que é uma potência. A gente sabe que o nosso corpo é igual uma usina, ele não para de trabalhar o tempo todo ali. A matéria não tem isso, a matéria não, ela não isso não é consequência da matéria. A matéria não chega, a matéria não faz isso. Isso não existe se fosse só a matéria. Alguma coisa deu vida. Essa usina que é o nosso corpo, se alguma peça falhar, pode levar a perda desse ânimo, dessa coisa que anima isso tudo aqui, que dá vida. Que a gente sabe que tudo vem do fluido cósmico universal. Mas o Leon Denis, nessas questões que ele coloca, ele fala, não é possível achar que não existe uma outra coisa. Por quê? Por que não teria sentido nenhum tudo isso que a gente sente, que é a beleza, o raciocínio, saber a diferença entre o bem e o mal, a gente gostar de coisas, né? Esses sentimentos que a gente tem, amor, ódio, né? A inteligência. Por quê? O materialismo, ele não fala em alma, ele não fala nessa vida. É impossível acreditar nisso. O que você acha? Eu acho que Leon Denis é feliz quando ele vai trazendo esse percurso, né? Esse percurso que é feito para a gente poder compreender que a causa de um ser tão complexo como é o ser humano não pode ser uma causa tão desprovida de outras características, né, que esse ser traz para si. E aí tem três questões aqui que a gente vai caminhando para a gente entender melhor, né? O que Leon Denis está fazendo? Ele está fazendo esse percurso para fazer a gente compreender o que é isso que tem a mais, né? E aí a gente vai lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quem é que Kardec pergunta na questão número 1? O que é Deus? E aí os Espíritos vão falar, olha, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira, ou causa primária de todas as coisas. E aí, a gente caminhando mais um pouco, nós vamos para a questão 27, né? Na questão 27, o Kardec vai falar assim, Kardec vai perguntar para os espíritos, né? Então, dois elementos gerais na natureza, gerais no universo, a matéria e o espírito, e aí os espíritos vão falar, sim, há dois elementos gerais no universo, e acima de tudo está Deus, porque Deus não é a inteligência suprema, né? A causa primeira de todas as coisas. E aí Leon Denis vai adentrar, né, essa questão de entendermos alguns elementos para nos dizer que o corpo ele é formado dessa matéria bruta e que por si só ele sozinho é um monte ou uma massa disforme, né? E sendo assim não justifica a gente acreditar que essa massa disforme ela não prescinde de alguma coisa para desenvolver coisas como, por exemplo, os sentimentos que ele traz aqui. E aí a gente vai lá na questão 135, eu vou ler a questão para vocês, que é o Kardec perguntando, né, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Aí os espíritos vão falar, há o laço que o liga a alma e o corpo. E aí ele vai falar assim, dentro dessa questão, né, que é o que a gente vai tratar mais para frente um pouquinho, só para a gente entender, Kardec vai falar assim, olha, o homem ele é formado de três partes essenciais, o corpo,
ou o ser material. Então, nós somos, né, uma parte nossa é formada dessa matéria que constitui o universo. Então, a gente vai olhar e vai ver assim, se a gente pegar um mineral e a gente for analisar a nossa formação biológica, a gente tem os elementos que tem o mineral, que tem o vegetal, que tem o animal. Então, nós somos formados de matéria também, dessa matéria bruta, condensada, né? Então, a gente tem um corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital dos animais. A gente tem a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E a gente tem um princípio intermediário que Allan Kardec vai dar o nome de perispírito, né? Que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e liga a alma ao corpo. Tal no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, ele vai trazer, né? Kardec vai trazer essa conceituação também. Então, é muito importante, a partir disso que você traz, né, Ricardo, a gente entender que o Leon Denis, ele está trazendo para a gente essa consideração para que a gente entenda. Não dá para a gente pegar uma causa que é uma causa limitada, que seria a matéria somente, e falar que dessa matéria originou-se uma causa maior, que é o ser pensante. É incompatível, né, a gente compreender dessa forma. E aí, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, a gente tem umas outras questões aqui no Livro dos Espíritos que Kardec vai trazer para a gente uma compreensão também sobre essas causas, né? Sobre essas causas, não, desculpa, sobre esses efeitos que são gerados por essa causa primeira, que é Deus, né? O homem, ele esbarra sempre quando ele vai. A gente tem a percepção das coisas, a gente tem um conhecimento. No mundo que nós estamos, o conhecimento é limitado, inclusive o conhecimento científico. Por isso que o homem consegue ir até um tanto da nossa formação primordial, né? De como que nós somos, de como que o universo foi criado, de como o planeta Terra surgiu. Ele tem uma compreensão até um certo ponto. Por quê? Porque a teoria do Big Bang, por exemplo, ela é já um consenso no meio espírita, né? Desculpa, no meio científico. É um consenso. Aonde que ela paralisa, que ela não consegue sair do lugar? Quando ela dá a explicação unicamente material, de que isso tudo surgiu do nada. Do nada não dá para surgir, então surge ali uma incógnita. Os cientistas param aí, porque esse nada não existe e ele não pode formar coisa alguma. Só para gente. Pode Só terminar. uma coisinha que eu queria dizer é que quando o homem, o cientista, conseguir incluir essa causa primária na formação de tudo, aí a incógnita está resolvida, né? Mas enquanto a gente tiver essa vaidade dizendo que não pode ter nada superior ao homem, então tem que ser criado a partir do nada. Aí a gente fica esbarrando nessa possibilidade, né? Ainda bem que não somos todos materialistas. Então, só para dar uma observada aqui, o materialismo ele nasceu no século 6 antes de Cristo, tá bom? Olha só o que defende. A matéria incriada e indestrutível é a substância de que todas as coisas se compõem e à qual todas se reduzem. A geração e a corrupção das coisas obedecem a uma necessidade não sobrenatural, mas natural. A matéria não é estática, mas se acha em constante movimento, em permanente metamorfose. A alma faz parte da natureza e obedece às mesmas leis que regem o seu movimento. Então, é interessante porque
é a questão igual você falou, né? Se os cientistas eles olhassem para a questão da causa primária de todas as coisas, né, que é Deus, não seria tão... isso tudo aqui cairia por terra. Porque, inclusive, olha que legal, a gente está estudando a introdução do livro dos médiuns. Nós estamos estudando agora o método, né? Esse método onde o Kardec coloca para a gente a forma da gente estudar, né, aqueles adeptos do Espiritismo, que leem a codificação, que seguem a codificação. Ele mostra para a gente como que a gente deve estudar e como que a gente deve passar, né? Tem adeptos do Espiritismo que eles querem chamar pessoas, porque ele se empolga tanto com tudo, os esclarecimentos que ele recebe, né? Essa questão moral da doutrina espírita, e ele quer chamar pessoas, olha, vem conhecer. Então, o Kardec, nesse capítulo 3 do Livro dos Médiuns, ele coloca para a gente um método que isso deve ser colocado por aqueles que querem, aqueles adeptos ao Espiritismo que querem agregar mais. E é bom isso ficar bem claro, né, Ricardo, que é um método para quem quer aprender, né? Porque o Kardec ele é muito rigoroso com relação a essa questão da doutrinação, né? Que o espírita ele não tem que ser um doutrinador, ele não tem que ser aquele que vai evangelizar o outro que não quer conhecer, que não quer participar. Então a gente deixa isso muito, muito, como que a gente fala? Isso é uma condição nossa, né? Nós não somos aqui aqueles que vão obrigar o outro, vamos tentar o convencimento, né? A gente vai tentar levar o convencimento aquele que não quer aprender, não quer estudar, não quer entender, não quer participar desse movimento, né? Então, isso é muito importante. Então, nesse capítulo que o Leon Denis passou para a gente aqui, o que ele quer? Ele quer mostrar, por favor, gente, não é possível a gente, com tudo isso, com todos esses sentimentos, ainda acreditar que é só a matéria, né? Que não existe o espírito. É impossível. O que eu sinto? Que ele está falando assim, poxa, tipo uma ofensa. Não é possível. Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e você ainda acredita que não existe o espírito, não existe a alma. Com tudo isso que a gente tem, tudo esse discernimento, né? Porque é uma coisa realmente bonita. Parece que está denegrindo tudo que você sente de bom, né? Então, aí, nesse método, o Kardec já fala aqui, ó, do Livro dos Médiuns, né? Todo ensino metódico tem que partir do conhecimento para o desconhecimento, para o desconhecido, né? O conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Parte, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Tranquilo isso, né? Só da gente ler isso aqui, a gente já entende o que o Leon Denis também está querendo falar nesse capítulo terceiro aí. E interessante, né? Porque quando a gente vai seguindo
a própria codificação, né, no Livro dos Espíritos, a gente vai ter aí algumas questões que vão clareando ainda mais para a gente, né? Nós não vamos ficar lendo aqui as questões, mas a gente vai citar para que todos possam buscar esse conhecimento, né? Então, a gente tem a questão 136A, que Kardec vai perguntar, pode o corpo existir sem a alma? E os espíritos vão falar, pode, e eles vão explicar como que isso se dá, né? E tem a questão 137A, em que os espíritos vão explicar para a gente essa questão, né? Porque eles vão falar numa questão anterior que pode existir um corpo sem uma alma, e aí depois eles vão explicando para a gente melhor, né? E eles vão falando assim, olha, o nosso corpo ele seria uma simples massa de carne sem inteligência, sem a alma. Então, a alma, ela é aquilo que anima o nosso corpo, né? É ela que dá essa condição da gente estar aqui agora conversando. Senão, nós seríamos uma matéria inerte, sem vida, né? Como, por exemplo, se a gente for pegar um mineral, é uma matéria bruta, né? E lá na questão 23, diante da pergunta que Kardec faz, né, o que é o espírito, afinal de contas, né, o que é a alma? É o princípio inteligente do universo. E aí, só para diferenciar, que tem horas que a gente fala alma, hora a gente fala espírito, né, a alma e espírito são sinônimos, né, a mesma coisa. Kardec diferenciou só para a gente entender. A alma é o espírito quando está no corpo físico, está reencarnado, né? E espírito é o próprio espírito no mundo espiritual, sem esse corpo físico, né? E aí, o que é interessante aqui, né, Ricardo, que o Kardec vai falar para a gente, né? Ele é sutil, e assim, a gente vai até devagar nos estudos com o Leon Denis. Por quê? Porque a fala dele é muito filosófica, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma fala que a gente não entende? Não, pelo contrário, ele traz de uma forma quase poética aquilo que Kardec fala na técnica, né? Como você disse, ele vai trazer um método que ele quer que a gente aprenda de uma forma simples, mas Leon Denis, ele vai trazer essa questão, né? Quando ele vai falando dos sentimentos, pensa bem, você sente, você tem amor, você tem ódio, você tem... Será que isso realmente pode ser produzido em você só a partir dessa matéria? E aí ele vai falando, né? Como ele disse nos capítulos anteriores, que a gente precisa se autoconhecer. E por que ele fala isso? Se a gente começar a pensar por nós mesmos, a gente vai sair dessa contaminação do mundo, daquilo que ainda enche o nosso ser com as contaminações que a matéria ainda carrega. E aí a gente vai conseguir adentrar a nossa essência verdadeira, a essência que todos nós temos. Que essência que é essa? A essência divina, que nos leva a compreender que não somos essa matéria bruta, ainda encharcada com as coisas do mundo. Então, vamos pensar aqui, o que dificulta o entendimento de nós mesmos? Eu acho que é essa influência, né, que a gente ainda permite sentir, sofrer da matéria. Né, Jesus, quando estava lá fazendo o processo dele, né, que ele já sabia que ele ia ser crucificado, e ele vai e faz as preces dele, pede Pedro, né, olha, fica comigo em oração, porque vou passar por uma fase difícil, né, e aí quando ele volta, Pedro estava dormindo, e ele acorda, Pedro fala, nossa, me ajuda a orar, né, que esse momento vai ser difícil. E aí quando ele volta, Pedro está dormindo de novo, aí ele fala assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca, né? Então, assim, o que é o convite de Jesus nessa passagem, né? Que a gente possa ficar atento, né? A essa questão da matéria, que ela ainda
tem uma influência muito grande nesse mundo que nós estamos, né? Esse diálogo de Jesus com Pedro não está falando dele, Jesus, que ele já é um espírito crístico, né? Ele já está num outro patamar evolutivo. Mas ele está falando dessa influência que nós sofremos aqui na carne. Então, por isso que o convite nessa passagem é para vigiar e orar, para não cair em tentação. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando da nossa ainda, como que a gente diz, da nossa ainda vulnerabilidade diante dessa matéria. Por isso que a gente tem dificuldade de compreender certas coisas, né? Então, assim, a gente ainda sofre a influência dessa matéria, né? E aí a gente vai criando competições inúteis e que vão nos atrapalhando, né? De quem tem o melhor carro, a melhor casa, a família mais perfeita, entendendo aqui família perfeita no sentido de uma competição mesmo, né? De um processo de vaidade, né? E a gente cria aí um modelo, né? De família perfeita que não existe nesse mundo, né? E aí a gente quer mostrar para a sociedade que a nossa família tem esse modelo de perfeição desse mundo criado materialmente falando, né? E por que a gente está trazendo isso, né? Porque essas pequenas competições vão fazendo a gente perder a nossa essência. Deus não é a causa primeira de todas as coisas? Se é a partir de Deus, ele é a causa de tudo, é claro que a gente tem essa essência dentro de nós, de alguma forma, né? E aí, quando a gente começa nessas competições ainda tão mundanas, tão materialistas, mesmo que a gente se diga espiritualista, a gente ainda vai ser contaminado por esse processo, né? Por isso que é difícil a gente sair dessa matéria, né? Desse conceito materialista, né? Mesmo estando nesse processo de espiritualização, né? Rosimar, falando um pouquinho de espiritualismo, que eu estava pensando enquanto você estava falando. Então, aqui, ó, entende-se como espiritualistas as crenças que admitem que além da matéria existe um ser espiritual, uma alma ou alguém que escapa ao fenômeno da morte. Dessa maneira, acreditamos em Deus, em sua existência, cujo nome pode variar entre os povos, de cultura a cultura. Eu estava pensando aqui, como que vamos analisar a vida do animal e a vida do homem. O animal, você vê que ele tem vida. O homem também tem vida. Mas o homem, ele é animado por um espírito. E o animal, ele é animado pelo fluido vital. Ok? O animal, ele não tem aqueles sentimentos todos que o homem tem. O animal, ele age por instinto. A mãe, animal, né? O animal fêmea, ele dá à luz lá os filhos, os filhotes, ele cuida até um certo momento, depois se vira. Então, ele não tem aquele sentimento, ele tem aquele instinto de proteger. O animal, ele não tem caridade, por exemplo. Eu vou matar um bicho ali, mas eu vou deixar um pedacinho para os outros aqui. Não, o tempo todo ele está brigando por aquele. Então é diferente do homem, que a gente tem a lei de Deus na nossa consciência e a gente sabe o que deve fazer, pode fazer ou não pelo livre-arbítrio, né? O animal, ele não tem a noção de que ele existe, tanto que ele enfrenta a morte o tempo todo. Ele pode fugir da morte por um instinto de conservação, tá? Que o homem também tem. Então, só de pensar nisso, você já tira fora a questão da matéria só, sem um espírito. Que o espiritualista
defende, que existe uma coisa ali que depois da morte continua. E a gente também acredita em Deus, né? Quando você acredita nisso, você acredita em Deus. Então, são coisas que é questão de pensar, de analisar, né? A gente também está estudando no livro dos médiuns a questão da incredulidade das pessoas. Elas não creem em certas coisas que são fatos, mesmo colocando os fatos para ela, eles não acreditam. Então, é isso que o Leon Denis passa para a gente aqui. Eu não entendo por que as pessoas não conseguem entender isso. Porque é totalmente diferente. Mas eu acho que a essência do Kardec, que foi bacana ele ter trazido, né, Ricardo, é que a gente não está aqui nem para convencer ninguém, nem para olhar para o outro, né, para a gente julgar o outro, porque cada um está num momento, né? O que a gente precisa entender é que todos nós vamos chegar a esse momento de entendermos que Deus existe, que Ele é a inteligência suprema, que Ele é a causa primeira de todas as coisas. Queiramos ou não, isso vai acontecer. Mas nós, espíritas, não estamos aqui para convencer o outro disso. É cada um fazendo o seu percurso. Mas eu acho que a grande questão que fica, você trouxe esse conceito, né, do que é ser espiritualista, e eu acho que é isso que a gente tem que voltar a olhar para nós. Para nós, que eu digo, é para mim, para você, para quem está nos ouvindo. Mas não é eu voltar a olhar para você e para quem está nos ouvindo e esquecer de mim. É cada um de nós olhar para si e ver, dentro desse conceito do que é ser espiritualista, se eu estou me comportando como alguém que acredita que existe vida após a morte, mas que vive como se fosse só essa vida. E aí a gente olhar para os nossos comportamentos diários. Porque eu acho que é isso que Leon Denis está trazendo nesse capítulo. Olha, que existe. Você acreditando ou não. Mas você que acredita, como é que você está vivendo? Como se existisse, mas que, na verdade, você vive como se a única possibilidade fosse a matéria e que esse mundo aqui é a única opção que nós temos, então eu quero aproveitar ao máximo, desfrutar todos os prazeres do planeta Terra, porque é isso aqui que importa. Você está vivendo essa vida como se ela fosse sua única vida? E a pergunta é, você, Rosimar, está vivendo a sua vida como se ela fosse a única? Então você até acredita no espiritualismo, mas o espiritualismo não entrou ainda na sua forma de viver. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu acho que é isso. O convite do Leon Denis aqui, e Kardec, ele é categórico com relação a isso. Nós não estamos aqui para convencer ninguém de nada. Cada um vai ter seu momento. Mas a gente precisa, sim, nos convencermos de que a nossa fé é real. Porque se a gente prega o tempo todo, não, existe um mundo espiritual, não, existe vida após a morte, e a gente vive como se a gente tivesse que aproveitar todas as delícias do planeta Terra, nós estamos vivendo como materialista, né? Então, eu acho que, só para encerrar também minha fala e a gente, né, trazer aqui as considerações dos últimos 2 parágrafos, quando Leon Denis diz, né, ele diz o tempo todo que a gente precisa se aproximar da gente mesmo, né? O que é se aproximar de si mesmo? É aprender a se afastar das contaminações e as viciações com as quais nos envolvemos enquanto a gente está aqui na matéria. A gente fica tão envolvido que a gente começa a acreditar que somos só isso.
e que tudo acaba quando essa matéria deixa de ter vida. Né? Quantas vezes a gente põe em xeque, né, essa realidade? Quando a gente consegue adentrar o nosso eu mais profundo, a gente sai dessa superficialidade das disputas do mundo que nos contamina. Nós chegamos a essa essência que todos nós temos, que é uma essência divina, como eu já disse anteriormente, né? Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, cada um de nós tem essa essência dentro de si, né? Porque ele sendo a causa de tudo, tudo mais que está no universo é efeito dessa causa. Ou seja, tudo que está no universo está repleto dessa causa. É preciso compreender que essa matéria não é a causa da própria matéria, né? Tá vendo? Por isso que Leon Denis é filosófico, né? É preciso que haja algo maior gerando tudo mais, né? Então, a matéria não pode ser causa da própria matéria por causa disso, né? E aí, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, né? Mas tem um trechinho aqui que está lá no Evangelho de João, eu não sei se eu falo ele agora ou se eu leio os 2 parágrafos daqui. Você quer comentar alguma coisa? Ou... Não, eu só quero falar que a gente... É tanta mensagem que a gente recebe, né, Rosimar, que a gente lê no nosso dia a dia, nos nossos estudos, mostrando para a gente que a gente ouve tanto e não pratica, igual nós lemos ontem para fazer as irradiações dos amigos de Jesus, que realmente a gente fala tanta coisa, a gente fala tanto de Jesus, mas a gente não pratica aquilo que ele deixou para a gente. Então Jesus falou que os verdadeiros amigos dele são aqueles que seguem o caminho dele e pratica aquilo tudo que ele fez. E realmente, eles ensinam, a gente acha que aprendeu, mas a gente não coloca no nosso dia a dia aquilo que você falou aí. Achar que só tem essa vida. Por mais que eles nos ajudem, nos intuem de tudo, e a gente ainda acha que tem que viver. Vamos viver. Ou talvez a gente fale, não, é uma vida, mas eu quero aproveitar isso aqui. Na próxima encarnação eu arrumo isso, mas... Então a gente não consegue entender que você tem que começar agora. Agora, vamos modificar isso aí, porque a gente consegue. Muitos mostraram isso pra gente. Que você consegue praticar, quantas pessoas que deixou tanta saudade, né? A gente sabe que vai encontrar com eles, ou que ele não se foi, né? Igual o Chico Xavier. A gente adora o Chico Xavier. Tudo que a gente fala do Chico Xavier, para nós é muito importante, porque ele deixou muita coisa para a gente. Mas ele mostrou para a gente que não precisa. Não precisa dessa coisa material, ele é de uma sabedoria que deixa saudade de quando ele estava aqui. Apesar de que nós temos certeza de que ele está trabalhando muito mais do lado de lá para todo mundo, né? Para aquela caridade dele. E a gente não tá tudo aí mostrando para a gente, e a gente, pelo nosso egoísmo, pela nossa zona de conforto, de querer, não vou fazer isso agora, deixar tudo para depois, complica a nossa vida, e a gente não cai na real e tenta modificar, né? Renovar as atitudes, colocar para fora tudo aquilo que a gente está aprendendo. A gente finge que não está vendo. É hipocrisia, né? Finge que não está sabendo. Vou terminar de ler, porque o nosso tempo já está no finalzinho, né? A gente tem pouco tempo agora para comentar os últimos parágrafos. Tal modo de ver não suporta o exame.
Então, agora, Leon Denis vai explicar o que está acontecendo, né? Quando a gente acredita muito que é só a matéria, né, que gera a matéria. O homem participa de duas naturezas. Pelo seu corpo, pelos seus órgãos, deriva da matéria. Pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito. Relativamente ao corpo humano, digamos ainda com mais exatidão que os órgãos componentes dessa máquina admirável são semelhantes a rodas incapazes de andar sem um motor, sem uma vontade que os ponha em ação. Esse motor é a alma. Um terceiro elemento liga a ambos, transmitindo ao organismo as ordens do pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Ele envolve a alma, acompanhando-a depois da morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo para ela um corpo diáfano, vaporoso. Mais adiante trataremos da existência do perispírito. O espírito reside na matéria como um prisioneiro na sua cela. Os sentidos são as fendas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas, enquanto a matéria declina cedo ou tarde, se enfraquece e se desagrega. O espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Suas aspirações engrandecem, estendem-se por além túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer, de viver é sem limites. Tudo isso mostra que o ser humano só temporariamente pertence à matéria. O corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Então, aqui ele traz questões importantes, né? Como ele falou que ele ainda vai trazer essa questão do perispírito mais à frente, a gente não vai aprofundar aqui, mas os estudos sobre perispírito, eles vão dizer muito sobre muitas questões, inclusive sobre a genética, né? A genética espiritual. Como é que... Por que a gente nasce com certas deformidades? Por que uns nascem com tudo perfeitinho ali no lugar? Isso aí são os estudos do perispírito. Então, tem muita coisa para a gente ver sobre o perispírito. E é muito interessante adentrar nesse campo de estudo. Mas a gente não vai aprofundar aqui, porque ele vai trazer ainda estudos mais profundos sobre o perispírito. O que a gente precisa entender? Aquilo que a gente começou conversando. Existe no universo espírito e matéria. E acima de tudo isso, Deus. Então, vamos pensar que existe um triângulo, né? Uma pirâmide ou um triângulo, seja lá o nome que a gente quiser dar. Na base, espírito e matéria. E no ápice, né, no cume, Deus, que Deus está acima de tudo. Ele é o responsável por toda essa cadeia de criação aqui, né? Então, a gente precisa entender isso primeiramente. O corpo físico, ele é formado por essa matéria. O corpo físico, ele tem também, na sua formação, o que anima ele, esse espírito que ali está habitando. Mas para fazer essa união da matéria com o espírito, tem que ter algo ali. É como se fosse... pensa aí, você que é bom nisso, né? Vamos unir dois corpos. Como é que a gente faz para unir esses dois corpos, né? Tem que ter algo ali para dar uma liga. Eu queria dizer de dois corpos que tem mais ou menos uma questão parecida, mas que são constituídos de forma diferente. Então, por exemplo, não estamos falando de dois tijolos, né? Que para dar uma liga tem que ter um cimento ali no meio. Nós estamos falando de dois corpos diferentes, que para se unirem precisa de algo para dar uma liga. Então, o espírito, ele é formado, o espírito é constituído, né, a partir dessa criação divina.
E o corpo físico, ele é tirado do fluido cósmico universal, então ele é formado também desse desejo de Deus, né? Que o fluido cósmico universal é essa matéria universal que constitui o universo. Tudo que está no universo é formado desse fluido cósmico, modificado. Então, existem modificações aí infinitas, né? Para formar tudo que está no universo, desse fluido cósmico universal. Para unir esse espírito, que é uma das coisas que constitui o universo, com essa matéria, que é o corpo físico, existe ali essa liga que a gente está falando, que é o perispírito, né? E aí, mais para frente, a gente vai entender o que é esse perispírito. E aí, o que Leon Denis está dizendo aqui? Olha, não dá mais para a gente ficar iludido que a matéria cria tudo no universo, porque isso não se sustenta, né? E aí, a gente tem uma passagem, que é essa passagem de João, né? Que eu falei antes, que eu queria falar dela. Olha que interessante, né? Chama Conversa de Jesus com Nicodemos. Está lá em João, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Vou pedir licença para fazer a leitura aqui, porque é interessante, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, ele era muito respeitado, né? Como se fosse um doutor da lei dos tempos de Jesus. Ele tinha um conhecimento muito profundo. Mas, quando ele vai encontrar com Jesus, ele percebe que Jesus realmente era um ser diferente de todos com quem ele já tinha conversado. Então, ele estava para além desse conhecimento dessa lei, né? Ele sabia de coisas que ele, Nicodemos, que era um doutor da lei, não conseguia compreender. Então, a orientação de Jesus a Nicodemos é que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Indica claramente que o nosso corpo, ele procede do corpo. Então, as características genéticas, vamos dizer assim, que a gente vai herdar dos nossos pais. Então, esse corpo aqui que a gente tem ele graças à doação dos nossos pais, né? Através da concepção. Mas aquilo que a gente tem de espiritual procede desse espírito que é individualizado, que é nosso. Então, as nossas propensões morais, elas são nossas, a gente não herda isso dos nossos pais, né? Então, a propensão para o bem ou para o mal é nossa. Então, Jesus já trazia esse conceito, né? Então, é disso aqui que Leon Denis está tratando nesse capítulo, para a gente ficar esperto, né? Se a gente realmente acredita, nós todos que estamos aqui, nós estamos aqui ou porque a gente quer entender melhor essa questão da espiritualidade, ou porque a gente acredita nisso. Então, se a gente acredita nisso, a gente não pode duvidar do que Jesus trouxe para nós de conhecimento, né? Isso já está aí. É preciso que a gente aprenda a vivenciar isso como se fosse uma verdade indiscutível na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter essa clareza, né? De que o corpo, essa matéria bruta, inerte,
não dá vida à inteligência que somos. Essa inteligência, ela tem que se formar a partir de um outro elemento, que é o espírito, né? O princípio inteligente do universo, acima do qual está Deus, né? Interessante isso que você falou, Rosmar. Agora, eu só queria frisar essa frase aqui, ó. Mas enquanto a matéria declina cedo ou tarde, se enfraquece e se desagrega, o espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Bacana, né? Tá corroborando aqui a questão da evolução, que a gente está estudando também em outro grupo de estudo, que é a marcha. Não, foi a palestra que nós fizemos domingo passado. A marcha da evolução, né? A questão de que a gente evolui, não retrograda. Quer dizer, o espírito, cada vez que você vem, reencarna, a matéria fica ali, aquele corpo vai embora, puf, já era. E o espírito sai cada vez mais forte, mais moralmente evoluído, intelectualmente evoluído. Interessante essa frase aqui. Então, acho que era essa a mensagem, né, que a gente tinha hoje para trazer, né, pelo menos foi o que a gente depreendeu aqui, né. Nós temos aí a codificação que esclarece muito sobre essa questão de espírito e matéria, e Leon Denis vem dessa forma, né, filosófica, até poética, falar para a gente, olha, não dá mais para acreditar nisso, né, que a matéria gera matéria, que nós viemos do nada, né, do nada, criou isso tudo, essa inteligência capaz de transformar, né, energias. Então tem que ter algo para além disso. E o mais importante que eu penso, sabe, Ricardo, é a gente ir fazendo esse exame de consciência individual. Não dá mais, nesse momento que a gente está, para ficar olhando para o outro e julgando o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, em que ele acredita. Não, é a gente, né? Se eu acredito nisso, como é que eu estou vivendo? Se eu acredito, né, como você traz sempre aí, que eu sou um espírito imortal, como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo como se a matéria fosse o mais importante, e aí eu entro nessas disputas que a gente falou, né, materiais, de quem é mais, de quem é melhor materialmente falando, ou entendo que esse momento é importante, sim, eu preciso aprender a lidar só com essa matéria, para que ela não me domine, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci esse mundo que vocês estão nele de provas e expiações, e eu venci, e estou aqui para mostrar para vocês que é possível vencer esse mundo, vivendo nele, experienciando aquilo que ele tem para trazer e vencendo essa matéria, tendo consciência de que cada um de nós é mais do que a matéria, né? Então, acho que é isso. É isso aí. Vamos encerrar, então? Vamos. Deixando aqui, né, o convite a todas e todos que quiserem participar conosco aqui na nossa sala ao vivo, trazendo aí contribuições, será muito bem-vindo. É só entrar no nosso Instagram e lá tem todas as orientações, né? Eu sempre tento falar do nosso Instagram de forma decorada, mas eu não sei porque eu não consigo falar as letrinhas iniciais, né? Então, o nosso Instagram é @CEVFMN, as iniciais de Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Então, lá tem todas as informações, todas as atividades que nós temos. Nós somos um centro espírita virtual, afiliados à AME, aqui de Juiz de Fora, né? Participamos aí do movimento de uma forma geral,
E estamos aí, à disposição, com as portas abertas para todos que quiserem participar com a gente, dos estudos, das atividades. É sempre um prazer receber a todos aqui. E lembrando, né, Rosimar, que a gente tem outros grupos de estudos, como o estudo do Livro dos Espíritos, das obras de Allan Kardec, que é na segunda-feira, às 20 horas, né, para aqueles que estão iniciando, que se interessarem, né, o grupo de estudo das obras de André Luiz. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar, na sexta-feira, às 20h30. Para quem se interessar aí, é só dar uma olhada na bio aí no Instagram, que vai ter tudo lá. É só dar um clique lá que vão aparecer os grupos que a gente tem no Centro Espírita Virtual. Isso. Né? E para todos que, né, acharam interessante esse estudo, que acharem que pode contribuir, né, com quem está começando aí os estudos sobre a doutrina espírita, pedimos que compartilhem também, porque ajuda, né, ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso trabalho e o conhecimento da doutrina espírita para que possa chegar a mais corações aí, tá bom? E esse próprio estudo nosso, ele vê como é a nossa simplicidade. Aqui não tem ninguém que é formado em espiritismo nem nada. A gente está sempre aprendendo, e quanto melhor, quanto mais gente, melhor, que a gente pode discutir mais as ideias, Isso, é entendimentos. verdade. É muito simples isso aqui. Aqui não tem PhD em doutrina espírita. Somos sempre aprendizes, como os próprios espíritos falam para a gente, né, Rodimar? Exatamente. Então Então, vamos ficamos lá. por aqui hoje. Isso. Pode fazer a prece se você quer falar. Não, tranquilo. Então vamos orar. Nós agradecemos Deus pela vida, pelo dia de hoje, pelo estudo, por essa oportunidade que nos foi dada de depurarmos os nossos espíritos. Agradecemos a Jesus pelo amor, agradecemos a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelas bênçãos que nos dá. Agradecemos aos mentores deste grupo de estudo, agradecemos aqueles espíritos que vêm conosco aqui aprender, que fazem parte, né, do trabalho do Centro Espírita Virtual, e que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo das obras do nosso querido Leon Denis, a quem agradecemos muito também por tudo que ele deixou para nós. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.